Graças a Deus, meus irmãos. Eu estou aqui para fazer uma aula em que apresentarei uma análise do movimento LGBT, certo? Então, nós analisaremos os dois principais argumentos que são usados para defender esse tipo de coisa e mostrarei o porquê disso ser errado, certo? Biblicamente e por meio de outros argumentos. Então, colocarei aí um slide para que todos vocês possam ver, certo? E o primeiro ponto que eu quero apresentar a vocês e falar aqui é uma afirmação que é feita por esse movimento é que os sentimentos definem a realidade. Ou seja, eles dizem que aquilo que define a realidade não é o que eu vejo o objeto por si mesmo, mas é como eu me sinto em relação àquele objeto, ou como eu imagino aquele objeto, certo? Mas será que isso é verdade? Isso era algo que foi defendido por muitos iluministas, certo? Muitos filósofos modernos. Mas, de acordo com Sócrates e outros filósofos gregos, a realidade de um objeto ela é definida pela análise da realidade como ela é, pela análise do objeto como ele é, certo? Eu tenho aqui uma caixa, certo? Uma caixa de câmera de computador. Então, eu defino o que ela é baseado na minha observação dela. Então, eu defino a realidade baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu analiso, naquilo que o objeto me dá, certo? Então, eu olho para uma maçã, eu estou vendo a maçã, eu vou dizer que aquilo é uma maçã, ou seja, o que define o que o objeto é a minha observação do próprio, certo? É a realidade que me diz, é o objeto que me diz o que a realidade define, certo? É o objeto que me diz o que ele é. E não os meus sentimentos, mas já no pensamento desse movimento, a realidade é definida por aquilo que eu sinto. Então, eu olho para essa caixa de câmera, mas eu digo para você, isso aqui não é uma caixa de câmera, isso aqui é uma melancia. Aí você fala, não, isso não é uma melancia, porque eu estou vendo que isso é uma caixa. Mas essas pessoas, elas não vão entender isso. Por quê? Porque elas estão definindo o objeto de acordo com a imaginação delas, de acordo com aquilo que elas sentem. Então, se eu sinto que isso aqui é uma xícara de café, isso é uma xícara de café. Tá entendendo? Então, esse é o argumento usado por esse movimento. Mas nós sabemos muito bem, certo? Pelo bom senso, que isso é algo muito fácil de se perceber, que um objeto, a realidade, ela é definida por aquilo que eu vejo, pela forma como eu estou a vendo, pela observação e análise do objeto por si próprio. E não por aquilo que eu sinto em relação àquele objeto, certo? Então não é porque eu sinto determinada coisa que aquilo se torna verdade. Não é porque eu invento uma coisa, faço uma imaginação na minha cabeça que aquilo que está na minha frente vai virar outra coisa, vai se transformar, certo? Então, uma caixa é uma caixa, uma xícara é uma xícara. Isso é uma coisa que parece muito óbvia, né? Mas hoje em dia, nos tempos modernos, a gente tem que falar aquilo que é óbvio para que as pessoas entendam. Então, eu vou colocar o segundo ponto aqui, respondendo, né, algo que esse movimento fala. O segundo ponto desse movimento é aquelas pessoas que falam que nasceram em outro corpo, né? Vocês já ouviram aquele pessoal falando que eu sou um homem que nasci no corpo de uma mulher que nasceu no corpo de um homem? Veja bem, esse argumento é um argumento religioso, certo? De onde que vem esse argumento aí de nascer em outro corpo? Vem da religião do espiritismo, certo? O espiritismo é aquela religião que defende que uma pessoa reencarna em outro corpo, né? Uma pessoa que morre, ela reencarna como um animal ou como um homem reencarna como uma mulher. Então, esse argumento é um argumento religioso usado pelo movimento que vem do espiritismo. E para provar isso, eu coloquei uma citação
de um dos líderes do Espiritismo, né? Que é bem falado por eles, que é o Allan Kardec. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo está escrito sobre a reencarnação, né? É a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele. Então veja só, o espiritismo ele defende a ideia de que uma pessoa nasce em outro corpo. É o mesmo argumento desse movimento, certo? Agora, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que que a Bíblia diz? Ela diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27 que está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Veja bem, o homem, ao morrer, ele imediatamente enfrenta o juízo de Deus. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Não existe reencarnação, não existe segundo nascimento, não existe nascer em outro corpo. Por que que esse argumento é válido? Porque o argumento que eles usam é religioso. Então, eu estou rebatendo e refutando com aquilo que a palavra de Deus diz, certo? Não há um novo nascimento. O único novo nascimento que há é da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Isso é o nascer de novo que é defendido pela Bíblia, pela Escritura, certo? Então, esses são os argumentos que eles defendem e essas são as minhas contestações a respeito desses argumentos, que acredito que é o bastante para refutá-los, certo? A realidade é definida por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu estou observando e analiso o objeto com base no que ele me mostra. E o argumento religioso é refutado pela própria Bíblia, dizendo que o homem, ao morrer, vai enfrentar o juízo de Deus e irá para o céu ou para o inferno, e não irá nascer em outro corpo. Eu espero que todos possam ter um bom proveito de tudo que foi falado aqui. Que Deus abençoe a vocês e até mais.